Bom dia, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rose Silva e, como sempre, todos os dias estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero te convidar este dia. Não desligue, não saia daí. Vem comigo, vamos adorar o nosso Deus nesta manhã. Põe em fileiras os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Quero te convidar, querido, a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Uma palavra também muito conhecida nossa, mas que nós vamos aprender mais um pouquinho com o Espírito Santo nesta manhã, acerca da obra do Espírito Santo no meio da igreja, com você, comigo, na nossa caminhada. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 4, que nos diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes ele mais o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Meus queridos, nesta manhã, neste dia, eu quero vos trazer uma palavra acerca das oposições que nós encontramos na nossa caminhada, na caminhada de cristão, na pregação da palavra, nas palavras proféticas que o Senhor às vezes coloca nos teus lábios, coloca nos meus lábios, e as oposições que se levantam. Nós não podemos, como eu sempre digo, subestimar os ardis do inimigo, como a quem ele usa, como que ele faz, de que maneira ele se posiciona diante, muitas das vezes diante de você, diante de mim, para tentar nos impedir de pregar esta palavra, ou às vezes se posiciona diante de alguém que quer ouvir a palavra, que quer aceitar esta palavra, mas não consegue por conta de oposições, e às vezes oposições que você não percebe, que você não sabe. Veja bem, aqui, a Bíblia vai nos dizer nesta manhã que Paulo e Barnabé saíram para pregar a palavra do Senhor, e saíram na autoridade do Espírito Santo, saíram na direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que pediu que separasse, que separasse Barnabé, profetas e mestres ali, Lúcio. No início do capítulo 13 vem separando nomes, de homens separados
pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer nesse capítulo que eles oravam, que eles jejuaram, quer dizer, buscaram a presença do Senhor para fazer a separação desses homens, para que esses homens saíssem pregando a palavra poderosa de Jesus. Então não foi de qualquer maneira, não foram homens separados por conta de outro homem, não, foi o Espírito Santo quem os separou. Mas isso não impediu as oposições. O Espírito Santo de Deus às vezes nos chama, nos separa, nos sela, coloca a sua poderosa palavra nos nossos lábios para pregar essa palavra, para levar esse evangelho. Mas o inimigo, ele se levanta da mesma maneira. Ele vai se opor, porque na realidade ele não quer que você pregue aos seus familiares, que você pregue aos seus vizinhos, que você pregue a amigos, às vezes dentro de um trabalho, onde você, numa repartição, onde você trabalha, às vezes ali existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, mas há oposições malignas para impedir que você pregue a palavra do Senhor. E aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos aprender que isso é real, que isso existe. Paulo e Barnabé, Saulo, também chamado Paulo, sai pregando esta palavra e eles deparam, com um mágico na época, Hoje nós até conhecemos mágicas, que a gente vê às vezes em televisão, que a gente vê às vezes em circos, Mas ali nessa cidade havia um mágico, Elimais, e o nome dele era traduzido como mágico. Ele era um mágico da cidade e ele tinha uma pessoa que andava muito com ele, que estava sempre próximo dele. E essa pessoa era exatamente, talvez, deixa eu ler o nome dele aqui novamente. Sérgio Paulo. Não é um nome muito comum, Sérgio Paulo. Talvez para ele, essa pessoa, esse homem que estava sempre com ele, esse mágico, esse Elimais, ele fosse um amigo, fosse uma pessoa de confiança, porque estavam sempre juntos, Mas, porém, havia ali um interesse. A Bíblia vai dizer que Sérgio Paulo, ele era um homem inteligente. Mas olha só o que nós aprendemos aqui. Às vezes a inteligência humana, a sabedoria humana, que Deus também nos concede a oportunidade de ter, não vai nos fazer conseguir enxergar além dela. Tem coisas às vezes acontecendo que nós não conseguimos perceber. A sua inteligência, a sua sabedoria humana não vai te revelar coisas que só a sabedoria de Deus, só o Espírito Santo de Deus vai poder te mostrar, vai fazer com que você veja, com que você enxergue o que está acontecendo ao seu redor. Sérgio Paulo não sabia com certeza com quem ele andava, com quem ele talvez buscasse, conselho. Aqui a Bíblia não fala disso, mas diz que ele andava, junto com este Elimais, com esse mágico. Não posso também afirmar que era por conta das mágicas que ele fazia, mas de uma coisa eu posso dizer, ele talvez confiasse muito nesse homem, mas ele sentiu no coração, graças a Deus, ele sentiu no seu coração desejo de ouvir Paulo e Barnabé. Porém, esse mágico, esse homem, ele se posicionou como um opositor. E o que significa isso? Ele fez de tudo, com certeza, para impedir que esta palavra, que esse evangelho verdadeiro, que estava se aproximando de Paulo Sérgio, que estava chegando pertinho dele, ele fez, esse mágico, ele fazia de tudo para que ele não fosse alcançado, para que esta palavra não fosse pregada para Paulo Sérgio. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele usa uma palavra
Talvez que você possa achar uma palavra forte, pesada, mas ele, cheio do poder de Deus, conhecedor do evangelho que ele pregava, que ele falava, e ele sabia que foi Deus quem o enviou, foi o Espírito Santo quem o separou. Então ele diz diretamente para esse mágico: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Olha quanta coisa ruim em uma pessoa só. Filho do diabo, cheio de todo engano, cheio de malícia e inimigo da justiça. Até quando você vai se opor? Porque o Espírito Santo, meu querido, né? Eu e você precisamos muitas das vezes estar no lugar, estar presente numa situação para ver, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo está aqui agora comigo e está aí com você também. Ele sabe o que se passa aqui, sabe o que se passa em qualquer lugar na face da terra ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele conhece todas as coisas. E ele sabia que esses discípulos, né, Paulo e Barnabé, encontraria ali uma oposição. Mas ele vai na frente e ele vai desvendando os mistérios de Satanás. Ele vai na frente e ele vai mostrando as armadilhas do inimigo, as oposições contra as vidas na face da terra. Hoje não é diferente. Nós estamos lendo aqui na palavra e a Bíblia, ela é nova. Toda vez que nós lemos, toda vez que nós vamos meditar na palavra, e isso que nós estamos lendo aqui, essa oposição de alguém, de uma pessoa, para impedir que outra encaminhe, aceite, receba Jesus no seu coração, como nós vemos isso hoje. E não vemos só isso dentro dos lares, não. Como nós vemos isso na televisão. Quantos programas se levantam como oposições para impedir a verdadeira pregação do Evangelho? Evangelho mentiroso, evangelho de engano, evangelho de ganância, evangelho que está longe da palavra verdadeira do nosso Deus. E quantas pessoas se prostram diante desse evangelho e acham que estão entrando pelo caminho certo. O que é isso, irmã Rose? Isso são oposições do inferno. Satanás também tem muitos a seu comando, e que ele usa para servir de oposição na sua vida, na minha vida, para impedir que eu pregue esta palavra. Mas há poder no nome de Jesus, e nós vamos continuar pregando como Paulo e Barnabé. Deus viu a persistência, homens cheios dele, e Deus mostra para ele, né, quem é aquele mágico, aquele ele mais, né, chamado mágico, ali que andava juntinho com Paulo Sérgio, e era um homem inteligente. Veja bem, não era qualquer um. Às vezes nós ouvimos tantas pessoas falarem: mas A, B, C foi enganado porque não tem conhecimento de nada, porque não tem grandes estudos. Meu querido, o inimigo, ele engana o inteligente, ele engana o simples, ele engana o que tem estudo, ele engana aquele que não tem estudo. Ele é astuto, diz a Bíblia. Ele usa das suas astúcia, e não subestime a astúcia dele, porque ele faz. É só o Espírito Santo de Deus na vida de um homem, de uma mulher, para trazer às claras os esconderijos e as armadilhas do inimigo. Lá no livro de Neemias, né, nós sabemos que tem ali uma palavra que chega a Neemias, né? Uma mensagem que chega a Neemias, e a Bíblia vai dizer que Neemias, ele sai em campo para tentar resolver um problema do seu povo, da sua família, dos seus entes amados e queridos, né? Nós conhecemos essa passagem, e quando ele propõe no seu coração, Deus começa a trabalhar.
Deus começa a agir, Deus usa o rei para abençoar Neemias, Deus usa meios para que Neemias chegue até onde ele quer que Neemias chegue, e Neemias vai, porque quando Deus está na frente, não há quem possa impedir, né? Como nós sabemos, operando o nosso Deus, ninguém pode impedir. E o Senhor Jesus, ele prova o seu amor, meu querido. Ele prova o seu amor por mim, ele prova o seu amor por você. Ele não te chamou e vai te deixar morrer na praia, e vai te deixar à mercê das armadilhas deste mundo, de maneira nenhuma. Ele te chamou e ele vai na frente pelejando pela igreja dele. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, ainda que pareça que as coisas estão difíceis. Neemias com certeza achou em algum momento que as coisas estavam muito difíceis para ele, mas ele não desanimou. Ele continuou, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor pelas madrugadas diante de uma situação complicadíssima, porque estava tudo destruído em Jerusalém, não havia muros, não havia portais, não havia mais nada, e ele estava incumbido de reerguer todos aqueles muros de Jerusalém. E como fazer isso? Com opositores, pessoas de conhecimento, pessoas de posição da época, que nós sabemos muito bem, né? Nós conhecemos Sanbalate, Tobias e Gesem, foram os 3 opositores na peleja contra Neemias, mas Deus deu vitória a Neemias, e esses opositores caíram por terra. Uma coisa, meu querido, nós precisamos aprender. A Bíblia nos diz que nós devemos resistir o mal, resistir o inimigo, e ele vai fugir de nós. Mas quando nós abaixamos a cabeça para ele e aceitamos o que ele determinou, o que ele acha que pode determinar, o que ele acha que pode falar, aí nós perdemos a batalha. Mas quando nós nos posicionamos, enfrentamos as armadilhas dele, enfrentamos os problemas que muitas das vezes é Deus quem permite na sua vida, mas muitas das vezes são armadilhas do inimigo, como aqui nessa história, nessa passagem bíblica que nós estamos lendo, né? Paulo Sérgio, um homem rico, inteligente, tudo indica, né? A Bíblia não diz que ele é rico, diz que ele é muito inteligente. Estava ali junto de uma pessoa que ele não poderia imaginar que seria o opositor para que ele conhecesse o Evangelho. Eu não sei com quem você anda, com quem você se assenta, com quem você busca conselho, eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta hora, nesta manhã, eu quero te dizer, meu querido, que você precisa estar atento a tudo e a todos, porque nós não sabemos quando muitas das vezes queremos a palavra e muitos se levantam para que isso seja impedido chegar até a nós. Este homem, ele queria ouvir a palavra, mas ele tinha um opositor do seu lado, ele tinha alguém que pelejava para que esta palavra não chegasse ao coração dele, não fosse semeada no coração dele. Mas graças a Deus que os servos do Senhor, Paulo e Barnabé, estavam cheios do Espírito Santo, e a máscara daquele homem, daquele mágico, foi caída por terra. O Senhor revelou ali as qualidades malignas daquele homem, né? Cheio de engano, cheio de malícia, inimigo da justiça. E o Senhor falou: até quando? Será que você pensa que pode me resistir? Mas não pode. Ninguém pode resistir à pregação do Evangelho. Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a libertação e salvação do homem. Eu quero dizer para você que já está desestimulado. Muitas das vezes nós ouvimos, né, as pessoas falarem: fulano não tem jeito, Beltrano não tem jeito, não tem mais salvação para ele, está enterrado nisso, naquilo outro. Eu quero te dizer que o Evangelho, a pregação desta palavra,
palavra é poderosa para quebrar as cadeias, né? Para arrebentar com as prisões que aprisionam tantos homens, tantas mulheres, tantos moços, tantas moças. Quantos jovens aprisionados nas drogas, aprisionados no vício da prostituição. Mas eu te trago hoje um evangelho poderoso, meu querido, minha querida, que quebra essas prisões e que entra na vida do homem e transforma. A Bíblia vai dizer que Paulo Sérgio, né, ele fica pasmo de ver o poder de Deus, porque Paulo, ele diz, você vai ficar cego, ele diz para esse mágico, esse Elimais, ele diz para ele, você ficará cego por um tempo. E Paulo Sérgio, ele vê este moço realmente ficando cego, e a Bíblia vai dizer que ele crê nas maravilhas e nas doutrinas que são pregadas por Paulo e por Barnabé. E eu quero te dizer, é claro que nem sempre o opositor ele vai vir, né, aos pés de Jesus. Muitas das vezes tem alguns que aceitam o Senhor, reconhece o poder da palavra de Deus e aceita. Mas nós precisamos saber que esse Deus é poderoso, que esse Deus tem poder para solucionar todo e qualquer problema, qualquer oposição contra a pregação da palavra desse Deus. Ele é poderoso para nos conceder a vitória. E eu quero nesta hora te convidar, meu querido, minha querida, a fechar os teus olhos e juntamente comigo orar ao Senhor, confiando, crendo que Ele está aqui, Ele está aí e Ele vai te conceder a vitória. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, por sua bondade, por seu amor, Pai amado. Oh, por sua grandeza, Senhor, pelas revelações do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus eu quero te apresentar esta vida que está me ouvindo. Oh, Senhor amado, vai de encontro toda oposição do mal, Senhor. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. E te pedir, Senhor, que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, que haja paz, Senhor, nesse lar. Em o nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço, porque sei que o Senhor é o mesmo que operou no passado, opera hoje e opera eternamente. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.